Bom, a atividade de aspectos hoje, ela é bem simples. Ela é simples, né? Mas ela é bem gostosa de fazer. Ela não é difícil, não. As imagens de quadros famosos estão à disposição de todos nós, seja em museus, na mídia impressa, como livros, revistas, jornais. Vocês vão escolher um quadro famoso que vocês quiserem para reproduzir. Só que uma coisa importante, essa reprodução deve ser feita usando materiais alternativos. É colagem. É grão, pó colorido, gelatina em pó, retalho, botão, palito, o que vocês quiserem. Não pode usar tinta, lápis de cor, giz de cera, canetinha. Eu pus aqui alguns modelos, alguns quadros, né, para vocês olharem. Vocês podem pesquisar na internet, podem fazer o quadro que vocês quiserem. Eu vou mostrar o meu. Eu vou mostrar o original primeiro, que eu escolhi, e aí vocês vão poder ver e comparar. Eu escolhi para mostrar para vocês como a gente pode fazer um quadro, né? Eu usei o Abapuru. O Abapuru, eu já falei, é o quadro da Tarsila do Amaral, né? No modernismo. O que eu fiz? Ó, eu não sei se está dando para vocês verem. Está dando para ver, gente? Eu não estou vendo. Tem que virar a tela, Adriano, no computador. Está aparecendo só a imagem do. Só está aparecendo aqui. Está aparecendo a apresentação. Espera aí que eu vou tirar da apresentação. Deixa eu fechar aqui este. Vamos tirar a apresentação. Parei a apresentação. Ó. Eu fiz aqui. Está dando para vocês verem? Tá. Nossa, ficou perfeito, hein? O que eu fiz? Eu peguei o desenho da internet, só o contorno, né? E fiz no papel sulfite. Aí, é o que a gente vai começar a fazer da oficina hoje. Eu colei um papel mais grosso aqui atrás. Porque como eu vou fazer colagem, se eu faço colagem com muita coisa só na sulfite, esse papel vai entortar. Esse quadro vai ficar todo bagunçado. E ele pode rasgar. Então, eu pus um papel mais grosso aqui. Que papel é esse? Pode ser papel cartão, né? Papel cartão é aquele que a gente compra. Ele é mais grosso que a cartolina. Um lado ele é colorido, o outro lado ele é pardo, né? Então, pode ser o papel cartão, que ajuda bem. Pode ser, quem tiver em casa, o fundo, a aba de caixa de qualquer caixa de papelão, né, que vocês podem usar para fazer e colar o sulfite antes de começar a pintar, antes de começar a colar. Como que vocês vão colar isso daí? O ideal, quando a gente vai colar sulfite num papel mais duro, é a gente usar a cola em bastão. Por quê? Porque ela não enruga o papel. Né? Eu passei. E como que você faz essa colagem? Você vai pegar a folha de sulfite, vai pegar o seu papel duro, passa uma camada de cola aqui em cima e gruda sulfite aqui. Aperta. Aí você vai levantando o sulfite e vai passando camada e vai apertando. Porque aí você não enruga o papel, ele fica retinho, tá? E fica firme para você usar. Adriana, eu não tenho cola bastão. Não tem problema. Você pode usar a cola comum.
A cola branca, né, cola normal que a gente compra em bastãozinho, o único cuidado que você vai ter que ter quando usar essa cola é trabalhar com a cola e usar pincel. Comprem pincéis de tamanhos diferentes. Eu tenho este, eu tenho um fininho, eu tenho um bem mais grosso, que eu já não sei mais onde que eu guardei, está na minha caixa lá dentro. São vários pincéis, porque eles ajudam muito a gente a fazer o trabalho. O que você vai fazer com a cola? Eu tenho uma caixa, eu guardo todas as minhas... Eu vou guardando coisas. A caixa está velha, está encapada, o encapado dela já está bem feio. Mas eu guardo aqui, nessa caixa. Nessa caixa aqui eu tenho glitter, lantejola, cola quente. E eu guardei, isso aqui todas as mulheres conhecem, os meninos também, aquela bisnaguinha que vem a tinta para a gente pintar o cabelo. Eu guardei a bisnaguinha e eu faço nessa bisnaguinha, eu diluo a cola branca com um pouco de água. Ela fica menos grossa, ela enruga menos o papel. Mas 2 partes de cola para 1 parte de água, porque senão ela fica muito rala. E como isso não tinha tampa, para ela não vazar, não cair, eu fiz uma tampinha de cola quente. Na verdade, quem fez foi a Giovana para mim. Né? Com a cola quente, eu pus a cola quente aqui no biquinho, esperei secar bem, a hora que secou, devagarzinho, foi mexendo, até ela soltar. Agora ela encaixa direitinho e a cola não vaza. Então, eu uso essa cola. Por que eu gosto desse aplicador? Por causa do bico, que facilita a gente colocar a cola. Quando eu vou passar a cola num pedaço de papelão ou num papel mais grosso, eu procuro sempre colocar a cola dentro de um potinho. Eu pego a minha cola, ponho ela um pouquinho, a minha já está diluída, né? Ponho ela no meu potinho, e aí com o pincel, eu molho o pincel sem encharcar, e aí você vai passando. Né? Você espalha e põe o papel. E aí, com cuidado, né? Com um jeitinho, você vai colocando o papel, não deixa nenhum papel por fora. Você vai colocando o papel aqui e vai... Deixa eu pegar uma aqui. Ó, você mede direitinho, coloca e vai... O ideal, óbvio, eu faço na minha mesinha aqui. Você vai apertando na mesinha. E aí você vai levantando e vai passando a cola até ela secar. Se você usou essa cola branca para colar aqui o papel, o que você vai fazer? Antes de começar o trabalho de colagem, você vai esperar o papel secar bem, para ele não rasgar, tá? O que eu usei aqui no meu quadro? Eu falei que não pode usar tinta, né? Lápis de cor, canetinha, nada disso. O céu, a parte azul que está aqui, é de saquinho de supermercado. Eu peguei o saquinho de supermercado, eu punha aqui em cima do desenho, e com a caneta eu fazia o contorno, recortava, colava esse pedaço. Passava a cola branca com o pincel, colava aqui. Fui fazendo pedacinho por pedacinho. Este papel, o cacto, ele tem sombra. Eu usei 2 tons de verde. Papel comum. A gente vai ver
que R$ 1 ele pode ser um grande aliado nosso, né? Porque na parte de papelaria, principalmente do R$ 1, ele tem muita coisa lá, e muita coisa bem barata, e que a gente pode aproveitar. Isso aqui foram folhas que eu comprei lá no R$ 1, ali perto do Dadá, quem mora aqui em Paraíba. É um papel durinho, aqui fala cartolina colorida, mas ela não é cartolina, não, é um papel mais grosso, bem mais grosso, e tinha muitas cores. E é um papel que ele tem, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ele tem brilho. Então, eu já usei para fazer detalhe de um monte de coisa. O cacto, eu usei 2 tons de verde, que eu tinha aqui, desse papel mais grosso, e aí eu cortei em cubinho, passei cola, joguei. Como é papel e fica um em cima do outro, o que eu fiz? Com o pincel, aí sim, com o pincel bem molhado, eu fui passando em cima dele com cuidado para não tirar os pedacinhos do lugar, e aí ele ficou uma camada de cola. Ele grudou isso aqui. A hora que ele fica branco, a hora que você passa, mas a hora que a cola seca, ela fica transparente. Então, nem parece que tem cola por cima. Mas ele está bem firme. Esse aqui eu usei uma cianinha, que eu tinha aqui um retalhinho, glitter. É um papel amarelo que eu tinha daquele ali, que eu usei aqui no fundo. A mulher, eu tinha a avó do meu marido era costureira. E eu tinha um monte de coisinha dela ainda aqui que ficou, depois que ela morreu, ficou comigo. E aí eu recortei essa renda, fui colando e recortando para dar forma na mulher. Os dedos, eu usei tirinha, eu cortei bem fininho, com a tesoura mesmo. E não está perfeito, está cortado fininho, mas eu cortei de EVA para fazer os contornos do pé. As unhas dela, eu usei lantejola, né? E aqui embaixo, a graminha, para ficar diferente do cacto, eu usei paetê, porque também tinha aqui em casa um pouquinho desse aqui de um trabalho antigo. Tudo eu guardo. Vou pondo em potinho e vou guardando. Porque uma hora você precisa de uma coisinha ou de outra, você tem. O que eu fiz para dar acabamento no meu quadro? Eu tenho caixas de transparência. Quem é mais novo não vai conhecer, mas quem é mais velho vai lembrar do retroprojetor, que a gente fazia os desenhos com as canetinhas aqui e projetava na parede para apresentar trabalho. E eu ganhei muitas dessas. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma dessas, tirei essa fita adesivinha que tem aqui, colei ela só em cima do desenho, usando a cola quente, e depois isso aqui é um viés de roupa, que usa em roupa mesmo, que também é a herança da avó do meu marido, que eu peguei e fiz o acabamento para ficar parecendo um quadrinho. Então, eu não gastei R$ 1, porque eu usei coisa que eu tinha aqui. O que vocês podem utilizar? Farinha de milho, farinha de mandioca. Vocês podem usar feijão, arroz, milho, lentilha. Adriana. Oi? EVA não pode, né? Pode. Vocês podem usar a EVA, pode pegar pedaços de EVA. Vocês podem fazer esse efeito aqui. Se eu não tiver, a Gabriela que deu a ideia, se eu não tivesse, a Gabriela não tivesse dado a ideia de eu fazer com o papel azul da sacolinha de supermercado aqui, o céu eu ia fazer assim, eu ia picar pedacinhos de EVA azul e ia colocar para ele ficar mais ou menos nesse estilo.
Como ela me deu a ideia do saquinho e ficou bacana, eu deixei assim. Mas pode usar EVA. Vocês podem usar retalho de tecido. Eu ia usar tecido para fazer ela. Mas aí eu conversando com a Giovana aqui, a Giovana estava me ajudando a fazer, e a gente discutindo, vamos tentar com a renda. E aí a gente fez com a renda, e eu achei que ficou bacana, né? Então, a ideia é essa, é vocês escolherem o quadro que vocês quiserem para reproduzir usando material alternativo. Então, vocês podem usar o que vocês quiserem, desde que não seja lápis de cor, canetinha, guache, tinta, isso não pode, tá? Pode usar glitter, pode usar macarrão. A única coisa que, se vocês forem utilizar plantas, ela tem que estar seca. Porque se você pegar uma folha verde, uma flor, para colocar aqui, a hora que ela seca, ela mela. E ela embolora, ela estraga o trabalho de vocês. Então, se vocês forem usar planta, ou planta artificial, ou planta seca, porque senão ela não vai dar certo. E, Adriana? Pode falar. Aí, no caso, a gente escolhe uma dessas 4 imagens que você colocou ali de... Ali eu dei as imagens, foram sugestões, vocês podem escolher qualquer quadro. A escolha é de vocês. Pode ser até coisa mais moderna, assim, ou tem que ser tudo... tá. O que você quiser. A única coisa, a hora que você for me mandar a massinha da Bolor, dá Bolor. Dá Bolor. Massinha embolora. Mas até pode... A única... Assim, a pena, se você quiser usar massinha, você pode usar... mas você não vai conseguir guardar ele por muito tempo, porque ele pode estragar. Pode ser que não estrague, né? Porque vai depender da composição da massinha, tudo. Mas pode ser que estrague, sim. Comida também, né? Arroz, bolora também, né? O arroz... Não, o arroz cru, não. Os grãos crus, eles podem, quando muito, carunchar. Isso pode, o arroz é muito caro, né? Isso pode acontecer, carunchar pode mesmo. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer o quadro de vocês, a figura que vocês quiserem. Pode ser antiga, pode ser moderna, pode ser pintura abstrata. Vocês vão escolher. Vocês vão fazer a figura, o quadro de vocês, a colagem, e vão tirar uma foto da colagem que vocês fizeram, do quadro, e me mandar a foto do quadro original, para eu poder saber o que vocês estão fazendo. Tá certo? Quem não tem esse acetato, né? Quem não tem o acetato, não precisa sair para comprar, não. Para guardar e ele não estragar, você pode colocar dentro daqueles saquinhos de pasta, sabe que a gente guarda documento? Vocês podem colocar ela lá dentro, dobra aqui a pontinha, põe o durex aqui, pronto, ficou bem fechadinho. Tá certo? Uma dica. Se vocês quiserem uma colagem mais uniforme, a cola branca sempre é a melhor opção, né? Ela funciona muito bem. A gente tem, além da cola branca, a cola permanente, né? Super Bonder. Essa aqui é essa Tech Bond aqui, é uma cola muito boa, funciona bem. Eu uso bastante para fazer. Só tem que tomar cuidado para não colar os dedos, mas a gente aprende. Dá um acabamento melhor. A cola quente, né? É uma coisa que é bacana vocês terem. Óbvio que o material vocês não precisam comprar todos de uma vez. Então, vocês compram, deu aqui, compra uma pistolinha de cola quente, conseguiu comprar uma caixinha de cola com glitter, comprou não sei o quê. Vocês podem ir comprando aos poucos, porque a gente vai usar bastante, né? EVA,
a gente vai usar bastante. Pode ser o de R$1? Pode ser o de R$1. Não tem problema nenhum. Tá? A única coisa, se a gente for precisar fazer um trabalho que precisa de um EVA mais firme, o máximo que vai acontecer é a gente ter que colar o EVA num papel mais duro ou num papelão. E funciona da mesmíssima forma. Tá? O importante é vocês irem organizando o material de vocês para vocês terem esse material para utilizar. Então, a cola quente, ela é rápida de usar, ela é fácil de usar, só que ela deixa relevo. Então, você tem que tomar mais cuidado. E você, no frio, ela é um pouco mais difícil de utilizar do que no calor. No calor, como ela demora um pouquinho mais para esfriar, você consegue fazer um acabamento melhor com a cola quente. Uma dica para cola quente: vai usar cola quente, que nem hoje eu estava usando, e estava com o ventilador ligado. A hora que eu vou usar a cola quente, desliga o ventilador, porque aí ela não endurece tão rápido e você consegue trabalhar melhor. Se você está num lugar onde bate muito vento, encosta um pouquinho a janela ou a porta, usa a cola quente e depois você abre de novo, porque o acabamento dela fica melhor se não tiver muito calor. Outras coisas que a gente pode ver no R$1 que vão ajudar bastante no trabalho de vocês. No R$1, a gente tem um monte de coisinha de EVA, né? Um monte de plaquinha, de figura. A figura é a mais bonita? Não. Essa aqui é até bem feia, tá? Dessa borboleta. Mas você consegue incrementar usando quase nada. Eu fiz um quebra-cabeça usando o quebra-cabeça que eu comprei lá no R$1. Colei numa folha de EVA, né? Aqui está o quebra-cabeça, as pecinhas saem. E o que eu fiz? Como ele era muito simplesinho, eu peguei as canetas com brilho, as minhas canetas que tem brilho aqui, e aí eu fui decorando o desenho. Então, eu fiz os riscos do barco, fiz as carinhas, fiz um detalhezinho ou outro em cada bichinho, só para dar destaque, para chamar atenção. Isso aqui é de R$1. Então, eu não preciso gastar muito para ter um trabalho bem feito, né? A gente tem que ter criatividade. A gente precisa se organizar. Para essa organização, né, eu sou a louca dos estojos. Eu tenho um estojo, eu sempre tenho a minha cola bastão, uma tesoura sem ponta, e aqui é lápis, caneta, borracha, coisa que eu uso no dia a dia. Eu tenho um outro estojo, reparem, é tudo de coruja. Cores diferentes, para eu saber o que tem cada um. Aqui, eu guardo lápis de cor e canetinha. Os meus lápis de cor e canetinhas ficam guardados aqui dentro. Porque é fácil de levar, mais fácil do que você ter na caixinha. Ele cabe mais fácil dentro de mochila, da bolsa, para a gente carregar é mais fácil. E na outra bolsinha, eu tenho marca-textos. Eu também adoro marca-texto colorido. Eu não posso ir numa papelaria, gente, eu faço estrago. E eu tenho as canetas com glitter. Né? Então, um mês você compra um conjuntinho de caneta, no outro mês você compra cola quente, no outro mês... Vai comprando, vai deixando essas coisas que a gente vai usar bastante. E vocês viram, com nada, eu usei essas canetas que eu mostrei com glitter, e aqui o de R$1, e eu não sei se dá para ver os detalhes. Tá dando para ver, gente? Tá. Né? Então, aí fica uma coisa bem acabada, fica uma coisa bonitinha, e a gente não gasta muito dinheiro. Qual que é... Por que eu mudei a oficina hoje? Por que eu estou mostrando isso para vocês?
Porque a ideia é a gente fazer mais oficinas, né? Porque vai ajudar vocês na carga horária e vai ensinar um monte de técnicas diferentes para vocês trabalharem. Isso ajuda muito a gente na sala de aula, né? Mas a gente não precisa gastar muito dinheiro com isso. No R$1 também costuma ter uns saquinhos com figurinhas já recortadas de EVA. Então, ó, paguei R$1. Aqui tem 50 peixinhos. Nesse aqui, ó, são 50 ursinhos. Aí tem coração, tem estrela. Ó, ele vem assim, eu comprei assim. Ó, tem coração, tem estrela, esse é um anjinho. Tem muita coisa. Então, eu aproveito, eu vou no R$1, eu sempre olho se tem alguma coisa que eu possa aproveitar, se tem alguma coisa diferente, né? E eu compro de R$1 mesmo e uso pra caramba. Porque a gente precisa ter material para trabalhar, né? A gente vai precisar usar, mas eu não quero que vocês gastem muito dinheiro. A época está difícil para todo mundo. Então, eu quero que vocês consigam fazer o melhor possível sem gastar dinheiro, né? Então, a minha ideia foi essa. Quando eu fiz o acabamento aqui, eu usei o viés, porque era o que eu tinha. Pode ser um retalho de tecido. Você pode cortar tira de EVA e colocar aqui para fazer o acabamento. Você pode colar tira de papel cartão e fazer o acabamento. Você pode usar uma fita que você tem em casa. Enfim, é a criatividade, é usar para dar o acabamento, para ele ficar, ó, ele fica bonitinho no verso, ele fica bonitinho aqui, e fica fácil de guardar, né? Fica bem apresentado, é um trabalho que está aqui bem feito, vai ficar guardado com vocês, porque vocês vão usar. As crianças amam fazer isso daqui. Né? E é uma oportunidade legal de fazer em casa com eles. Né? Eu sentei com a Giovana, e uma pica aqui, uma faz ali, uma dá opinião. E aí a gente passou uma noite super gostosa. Né? Quem tem criança pequena, bacana, a minha filha não é pequena, né? Mas ela sentou comigo e falou, me dá uma ajuda, me dá uma sugestão, me dá uma opinião. Uma opina daqui, uma opina dali, e a gente foi construindo a obra. Estava todo mundo junto. A gente gostou, foi bacana. A ideia é essa, é vocês se divertirem, é vocês aprenderem técnicas novas, sem gastar muito dinheiro. E eu vou falar para vocês, é treino, porque eu não tinha habilidade. Se há 10 anos atrás você mostrasse isso, eu vou falar, fiquei bem orgulhosinha do meu trabalho, né? Achei bem bacana. Se você falasse há 10 anos que eu ia fazer isso, eu ia falar que você estava louco, porque eu era muito ruim de trabalho manual. O EVA ajuda muito, né? A cola quente ajuda muito. A gente queima a ponta do dedo, sim. Então, a gente aprende algumas coisas. Uma coisa que eu aprendi e que eu acho bacana falar para vocês. Quando vocês forem fazer molde de qualquer coisa, eu pedi para vocês fazerem os moldes da historinha que a gente vai... Vocês vão contar para mim de literatura. Vocês vão contar a historinha no varal, né? Eu vou colocar para vocês, a semana que vem, a historinha do varal no Classroom para vocês verem, né? Meu varal, eu tive um probleminha, ele não secou. Por que eu fiz com o meu varal? Para ter a base e o suporte dele, peguei garrafa PET, cortei na metade, meu marido fez cimento, né? Cortei 2 garrafas PET na metade. Ele pôs cimento nas 2, os 2 cabos de vassoura. Está secando. Aí depois a gente põe o barbante e a gente vai pôr os personagens nesse varal. O que é isso que vocês vão fazer, atividade de literatura. Vocês vão construir esses personagens, né, da história de vocês, e aí no varal, como eu pedi para vocês falarem
sobre o Tamangomango, né? Que é aquela que começa com 10 personagens e vai sumindo, é exatamente isso. Você vai colocar os 10 personagens e conforme você vai contando a história, você vai tirando os personagens do varal. Só um minutinho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês podem usar no varal o prendedor de roupa, né, comum. Vocês podem pintar o prendedor de roupa, colar EVA para ele ficar bonitinho, a criatividade é de vocês. E também tem prendedor de roupa assim pequenininho, ó. Tem menor do que esse ainda, né? Eu pedi para o meu marido, ele comprou para mim bonitinho. Esse daqui é um conjuntinho, acho que veio uma dúzia. Não lembro quanto ele pagou, mas não foi caro, não. Foi R$3. Não lembro. Mas fica bonitinho para você fazer a apresentação. Não tenho dinheiro, não precisa comprar. Eu uso o prendedor de roupa. Você pode pintar com guache, você pode pintar com canetinha, você pode colar só uma tirinha de EVA, ou se você não quiser, usa só o prendedor. Ok. Né? O acabamento, você é quem dá para valorizar o trabalho que você está apresentando. E aonde você comprou esse, Adriana? Oi? Eu comprei aqui na Criativa. Sabe onde era Super Top? Né? Sei. Tem. No Belisquinho tem menorzinho que esse. Bem menorzinho. E aí esse daqui, eles foram na Criativa e compraram esse maiorzinho. Eu, a princípio, tinha pensado naquele menorzinho, mas depois eu achei esse aqui bem simpático. Achei o tamanho top. O tamanho dele é bem bacana. É caro? Eu gostei dele. Não, eu acho que eu paguei R$3, foi 3 e pouquinho, acho que o saquinho com 12. 12. Não, 12. Então, Luciana, lá esses papéis aqui, eu comprei lá no Dadá, num real do Dadá. Isso aqui foi lá no real, essa borboleta. Esse aqui, o quebra-cabeça, foi tudo lá num real. Esses aqui, eu comprei num real, que tem ali perto do Atacadão do Toninho. Tem um real lá, esses eu comprei lá. E paguei R$1 o saquinho com 50. Já faz um tempinho, não foi desses dias, não. Já faz um tempo que eu tenho. Mas a ideia é essa, que vocês consigam ver que a gente consegue produzir coisas de qualidade sem gastar muito dinheiro, né? A gente precisa ter criatividade, precisa ter capricho, né? Cuidado. Eu tenho dificuldade para fazer. Eu também tinha muita. Mas devagar a gente vai conseguindo fazer, né? É uma questão de ir trabalhando. Outra coisa que ajuda muito, né? Os pincéis ajudam muito a gente a se organizar. Tesoura. Tesoura é fundamental. Eu tenho sempre 3. Né? Eu tenho outras, mas o que a gente precisa... Uma tesoura sem ponta normal de escola, que seja boa para cortar, porque tem umas que não cortam nem água, né? A tesoura é baratinha. Uma tesoura maior, um papel maior, porque o corte fica mais bonito e é mais fácil, economiza tempo. Uma tesoura maiorzinha. E eu tenho uma tesoura de bordar, uma tesoura de unha, né, pequenininha, para você fazer pequenos acabamentos, quando você precisa dar um piquezinho pequenininho, precisa fazer um recorte pequenininho, essa aqui ajuda demais. Né? Para recortar EVA, é uma belezinha essa tesoura. A tesoura, aquela de unha de nenê também, tem umas que funcionam bem, né? Mas essa aqui
acho que é de bordar que eu comprei, e me ajuda demais. Facilita muito o trabalho. O objetivo é vocês verem que a gente não precisa ter grandes aparatos, né? Mas dá para fazer as coisas com mais capricho, com mais cuidado, quando você consegue. Óbvio que eu preciso recortar um cantinho, com essa tesoura é muito mais fácil do que com essa aqui, né? Porque apesar de ela ter o bico fino, o bico comprido, o bico dela é grosso. Então, o acabamento que eu fizer com essa tesoura é muito diferente do que eu faço com essa. Outra coisa que ajuda muito, o Raul, que faz bastante coisa bonita, vai concordar comigo, eu tenho um saco, um retalho de EVA. Eu vou guardando todos os retalhos de EVA. Eu também Pequeno, grande, a gente guarda. Porque você precisa de um detalhe, aquele detalhe no pé da boneca, era só um pedacinho. Eu tinha um retalho aqui, você corta, então você aproveita. Não joga fora. Porque principalmente os que têm brilho, que são mais caros, e então guarda, porque para um detalhe, para o miolo de uma florzinha, para um detalhezinho da borboleta, você tem ali um material sem gastar muito dinheiro. Né? Eu também achei que eu era o doido da tesoura, você também tem, porque eu também tenho dessa pequenininha, sabe? Eu falei, gente, será que só eu que compro tanto de tesoura? Não, faz falta. Ajuda, não ajuda, Raul, a trabalhar essa tesoura? Muito. Para dar acabamento, né? Nesses detalhes, assim, nossa, é perfeito. Então, esse pote, mas eu não tenho. Você pode ter uma cola, um vidro de cola normal, aquele tubinho de cola normal, com a cola sem diluir, e aí a outra você cola um papelzinho na frente e escreve cola diluída e deixa ali. Não joga direto no trabalho, principalmente se a cola for diluída, porque você pode fazer uma lambrequeira. Usa o potinho, usa o pincel para aplicar, fica mais fácil, você borra menos, você consegue ser mais precisa no que você vai fazer. Ajuda muito a fazer. Né? Você viu uma dica, Adriana? Eu não tinha feito assim no tubinho que você fez de tinta aí, de pintar cabelo, né? Eu tinha visto uma e fiz, dá muito certo também. Sabe o rolão de desodorante? Quando acaba, você tira a bolinha e você coloca a cola diluída lá dentro. Aí você acaba de esparramar com um pincel. Fica muito bom, eu fiz também, deu certo. Também funciona. Tubinho de cola colorida, tubinho de cola com glitter, quando acaba, também é boa para colocar esse aqui, porque também tem a pontinha mais fininha. Então, às vezes, você precisa só de uma gotinha, ajuda. Então, é tudo uma questão de você ir se organizando. Que nem botão. Não joga botão fora, guarda os botões. Pedaço de fita, papel colorido, uns papéis de presente. Agora vem Natal, tem papel bonito. O que dá, porque às vezes um desenho, uma coisa que você recorta, tudo dá para você aproveitar, dá para você criar em cima disso. Eu ia falar a respeito dos moldes. Toda vez que você for fazer um molde, usa um papel cartão, um papel mais duro para tirar o molde, porque ele vai durar mais. O que eu fiz para ter um acervo de moldes? Comprei uma pasta com plástico, aquela pasta preta com plástico, e aí eu fazia, vamos supor, eu fiz o molde do boneco de neve, né? Desenhei, recortei ele aqui, eu ponho dentro do saquinho dessa pasta, dobro a pontinha dele para não sair, ponho um durequezinho pequenininho ali no fundinho. E ponho uma etiqueta no plástico, molde boneco de neve. Molde da árvore de Natal, é no outro saquinho.
molde do bonequinho, da Joaninha, molde do Rei Leão, cada uma num saquinho. Ah, Adriana, mas eu não tenho dinheiro para comprar pasta. Folha de sulfite, faz o envelopinho com a folha de sulfite, cola dos ladinhos, coloca o molde lá dentro, fecha com um clips, guarda dentro de uma caixa de sapato. Você vai ter os seus moldes organizados, e eu te garanto que o molde que você usou hoje, daqui 1 mês, 2 meses, você vai usar de novo para uma outra coisa. Mas você já tem ali um molde, você já tem uma ideia, e fica organizado. E se você fizer num papel mais durinho, ele vai durar muito mais tempo para você usar. Porque o problema de fazer na folha de sulfite é que a hora que você vai riscando, né, vai usando o risco, ele vai deformando um pouquinho. O papel mais grosso, ele demora mais para estragar. Então, ajuda muito, facilita muito esse processo, né? É uma forma de se organizar e de você ter um material mais durável. Como a gente vai fazer muitas coisas? A gente vai construir livro, a gente vai construir outras coisas, vocês estão fazendo brinquedos, então tudo que vocês tiverem de molde, que vocês puderem ir guardando, aí vocês vão guardando organizadinho, porque é mais fácil para vocês se organizarem, para vocês fazerem. Deu para entender, gente? Ajudou vocês? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida?